Fala aí, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Léo e sejam bem-vindos ao sexto dia aqui do nosso plano Primeiros Passos com Jesus. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Devocional, vida eterna. Hoje um rapaz faz uma pergunta importante a Jesus. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Que pergunta! A Bíblia nos ensina que o que fazemos nesta vida curta determina como vamos passar a eternidade. E este jovem quer saber o que eu devo para fazer para herdar a vida eterna, como chego ao céu. Então ele pergunta ao bom mestre e observe como Jesus responde: Porque você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Observe que Jesus não dá uma resposta direta. Por quê? Porque ele quer esclarecer as crenças erradas do homem antes de explicar a resposta correta. Então Jesus lhe diz: só Deus é bom e mais ninguém. Isso é importante. Nós tendemos a dividir o mundo entre as pessoas boas e as más, mas a Bíblia nos diz que todos pecaram e que nenhuma pessoa é justa quando está separada de Deus. Justo significa estar bem com Deus, e no Antigo Testamento o único caminho para a vida eterna é a justiça. E observe o que Jesus diz a seguir. Você conhece os mandamentos? E ele lista: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e sua mãe. Você pode reconhecê-los nos 10 mandamentos. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Claramente esse rapaz pensa que ele é bom, e eu consigo me identificar com ele. Antes de conhecer Jesus eu realmente pensava que era uma boa pessoa, tentava não machucar ninguém e era um cara bem legal. Mas observe o que Jesus deixa de fora. Ele lista os mandamentos sobre amar os outros, mas não menciona mandamentos sobre Deus. Não terá outros deuses, não terá outros ídolos no lugar de Deus, porque por que ele ignora esses mandamentos? Jesus olhou para ele com amor. Pause aí. Para Jesus, esta conversa é mais do que perguntas e respostas teológicas. Jesus o ama, então ele diz: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que tem, dê dinheiro aos pobres e assim você terá as riquezas do céu. Depois venha e me siga. Uau, falta só uma coisa para ele alcançar a vida eterna, apenas uma. Mas leia atentamente, qual era essa única coisa? Dar tudo aos pobres? Acho que não. Aquelas duas palavras: siga-me. Há apenas uma maneira de herdar a vida eterna: siga Jesus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Deus aceita as pessoas por meio da fé, elas têm em Jesus Cristo. Jesus nos faz justos quando seguimos pela fé. Ele levou o nosso pecado até a cruz e nos deu sua justiça. Então por que Jesus disse ao homem para vender tudo o que ele tinha? Quando o homem ouviu isso, fechou a cara porque era muito rico e foi embora triste. Ele era rico e sua reação é uma pista. Ele estava sempre triste porque amava suas riquezas. O dinheiro não é mau, mas o amor ao dinheiro é perigoso. As riquezas podem facilmente se tornar um ídolo, um substituto para Deus. Talvez Jesus não tenha mencionado os primeiros mandamentos para mostrar ao jovem que ele estava fazendo o mesmo. E mais uma vez eu consigo me identificar. Eu pensava que era bom, mas o orgulho era meu ídolo. Isso me afastava de Deus. Para este homem, o dinheiro era seu ídolo. Então Jesus disse a ele: abandone os ídolos, então siga. Observe as palavras de Jesus. Ele descreve o céu como entrar no reino de Deus. Isso muda as coisas. Se o céu fosse simplesmente um bom lugar, a entrada exigiria ser bom. Mas se o céu é o reino de Deus, a entrada requer estar bem com o rei. Jesus é o rei, e o único caminho para o reino de Deus é seguir Jesus. Ele é bom, só ele pode nos tornar justos. Você não pode seguir Jesus enquanto não deixar os ídolos. Você não pode servir a dois mestres e não pode seguir em duas direções. Então o que aconteceu com o homem? Ele seguiu Jesus ou ganhou o mundo? Ele seguiu a Jesus ou ganhou o mundo e perdeu a alma? Nós não sabemos, mas eu sei que ainda há tempo para você. Imagina como Jesus responderia se você lhe fizesse a mesma pergunta. Todos nós temos diferentes ídolos: dinheiro, prazer, drogas, sucesso, orgulho, luxúria. Para descobrir o seu ídolo, pergunte-se: quando Jesus diz siga-me, o que me impede? Qual parte das respostas de Jesus
a parte da reflexão aqui, rapaziada. Qual parte das respostas de Jesus realmente respondem à pergunta do homem? Então, galera, eu acho que ele responde a pergunta do homem, que é ele quer saber como ele chega no céu, é justamente seguindo Jesus e seguindo os passos dele, né? Largando os ídolos e seguindo mesmo Jesus assim na íntegra. Por que Jesus diz que é tão difícil para os ricos entrar no reino dos céus? Porque os ricos veem o dinheiro como ídolo. Eles veem o dinheiro como... eles têm orgulho disso. Então, para entrar no céu não pode ter ídolo, tem que adorar somente a Deus, não pode amar o dinheiro. Os ricos amam o dinheiro. E para entrar lá, tu tem que entrar lá porque tu ama a Deus, não que tu ama o dinheiro. Quando Jesus te chama para segui-lo, que coisas te impedem? Compartilhe sua história. Então, às vezes, quando eu vou seguir Jesus, eu tenho que deixar de falar com as pessoas, porque eu leio vários planos e às vezes eu tô conversando assim, eu vejo, sinto a presença de Deus e já vou ler a Bíblia na hora. Paro tudo que eu tô fazendo, paro de conversar e começo a ler assim a palavra de Deus. Todo mundo percebe que eu paro, fico calado, a pessoa fala comigo e eu não respondo, tô lendo, tô aqui focando em Deus. E depois eu peço desculpa da galera e tal, mas eles entendem aí, que meus amigos já sabem que é isso que eu faço, que eu fico aqui sempre na minha leitura, rapaziada. E é isso. Vamos aqui seguindo. Se tu chegou até aqui, eu vou pedir pra tu deixar um like, se inscrever no canal e mandar assim, deixar um comentário aí falando como é que o que tu deixa de fazer para seguir Jesus. Então, Jesus deixou Cafarnaum e seguiu em direção ao sul para a região da Judéia e para o outro lado do rio, Jordão novamente. Lá estavam as multidões e, como de costume, ele ensinava. Alguns fariseus vieram e lhe perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Naturalmente, eles estavam tentando apanhá-lo numa armadilha que ordenou Moisés sobre o divórcio. Perguntou-lhes Jesus. Ele permitiu o divórcio, responderam. Ele disse tudo que o homem precisa fazer é mandar a esposa embora e entregar-lhe um documento de divórcio escrito. E por que ele disse isso? Perguntou Jesus. Eu vou lhe dizer, era uma tolerância à maldade do coração endurecido de vocês. Mas desde o princípio da criação de Deus, os fez homem e mulher. Portanto, o homem... Desculpa, galera. O homem deve deixar o pai e a mãe e se unir à mulher. E os dois se tornarão uma só carne. E ele e a esposa estarão unidos de tal maneira que não serão mais dois, porém uma pessoa só, e nenhum homem deverá separar o que Deus uniu. Mais tarde, quando ele estava sozinho com os discípulos em casa, o assunto surgiu outra vez. E ele lhes disse: quando um homem se divorcia da esposa para casar-se com outra mulher, comete adultério contra ela. E se a esposa se divorciar do marido e se casar com outro homem, ela também comete adultério. Depois disso, algumas mães trouxeram suas crianças para que Jesus tocasse nelas e os abençoasse, mas os discípulos as repreendiam, dizendo que não o incomodassem. Mas Jesus viu o que estava acontecendo e ficou muito indignado com os discípulos e lhes disse: deixem que as crianças venham até mim, porque o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a uma criança. Eu lhes digo a verdade, todo aquele que se recusa a vir a mim, a Deus como uma criança, nunca lhe será permitido entrar no reino. Então ele tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre as cabeças delas e o abençoou. Quando ele estava saindo, veio um homem correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para receber a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Ninguém é bom a não ser Deus. Mas quando a sua pergunta, você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, respeite seu pai. Mestre, respondeu o homem, não quebrei nenhuma dessas leis desde minha mocidade. Jesus contemplou e o amou. Falta-lhe só uma coisa: vai vender tudo que tem, dê dinheiro aos pobres e você terá o tesouro no céu. Então venha e siga-me. Mas o homem contrariado foi embora triste, porque ele era muito rico. Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: é quase impossível um rico entrar no reino de Deus. Eles entraram admirados com essa palavra. Por isso Jesus disse outra vez: meus queridos filhos, como é difícil para aqueles que confiam nas riquezas e entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus.
Os discípulos estranharam muito essa afirmação. Então, quem neste mundo pode ser salvo? Perguntaram. Jesus olhou atentamente para eles e então disse: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a mencionar tudo que ele e os outros discípulos haviam deixado para trás, nos abandonando tudo para segui-lo, disse ele. Jesus respondeu: eu quero garantir-lhes que... Desculpa, galera. Eu quero garantir-lhes que não há ninguém tendo abandonado o lar, irmãos e irmãs, pais, filhos ou propriedades, por amor de mim, para contar aos outros boas novas, não receba de volta 100 vezes mais lares, irmãos e irmãs, pais, filhos e terras com perseguições. Tudo isso será dele aqui na terra e no mundo futuro terá vida eterna. Mas muitas pessoas que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Por esse tempo, eles caminhavam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Enquanto os discípulos o estavam seguindo, ficaram cheios de medo e apreensão. Jesus chamou os 12 discípulos para o lado e mais uma vez começou a descrever tudo o que estava para acontecer e quando chegasse a Jerusalém. Quando chegamos lá, disse-lhes, o Filho do Homem será preso e levado à presença dos sacerdotes principais e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser morto. Eles zombarão dele, cuspirão nele e o açoitarão com seus chicotes e o matarão. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Então Tiago e João, os filhos, se aproximaram dele para falar com o mestre. Nós queremos que nos faça o favor. O que vocês querem? Queremos sentar na sua direita e na sua esquerda, na sua glória. Mas Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês são capazes de beber do cálice amargo da tristeza, do qual eu devo beber ou ser batizado com o batismo de sofrimento, com o qual eu vou serem batizados? Podemos, disseram, e Jesus disse: vocês realmente beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo, mas quando assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim resolver. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados. Quando os outros discípulos descobriram que Tiago e João haviam pedido, ficaram muito indignados. Então Jesus os chamou e disse: como vocês sabem, os reis e os homens importantes da terra dominam sobre o povo. Porém, entre vocês é diferente. Todo aquele que quiser ser importante deve ser o servo. Todo aquele que quiser ser o primeiro deve ser escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não está aqui para ser servido, mas para servir outros e dar a sua vida a fim de salvar a muitos. E assim eles chegaram a Jericó. Mais tarde, quando deixavam a cidade, uma grande multidão o seguia. Aconteceu que um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cale a boca, alguns gritaram a ele. Porém, eles chamavam ainda mais alto sem parar: ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou na estrada e disse: digam-lhe que venha para cá. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram eles. Venha ele, está o chamado. Bartimeu arrancou a capa, atirou do lado e de quem saltou, ficou em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que faça para você? Perguntou Jesus. Mestre, disse o cego, eu quero ver. Jesus lhe disse: vá, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego pôde ver e seguiu Jesus pela estrada. E é isso, rapaziada. Jesus faz muito milagre mesmo. Chegou até aqui, diz aí que Jesus curou o cego. Jesus fez milagres, bota aí. Jesus faz milagre. Jesus faz milagre que ele faça na minha vida e na tua. Tamo junto. Vamos lá continuar. Deixar o like e se inscrever. Quando eles estavam se aproximando a Betfage e Betânia, na redondeza de Jerusalém, perto do Monte das Oliveiras, Jesus mandou na frente 2 dos seus discípulos: vão até aquela vila ali, disse-lhes. Logo que entrarem, vocês verão um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrem-no e tragam aqui. E se alguém lhes perguntar o que estou fazendo, diga apenas: o nosso mestre precisa dele e o devolverá aqui a pouco. Os 2 homens saíram e encontraram o jumentinho na rua amarrado do lado de fora de uma casa. Quando estavam desamarrando, algumas pessoas perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Então eles falaram que Jesus tinha dito, e dessa forma os homens concordaram. Assim o trouxeram o jumentinho a Jesus.
Os discípulos puseram seus mantos sobre ele para que Jesus o montasse. Nisso, muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo da estrada na frente dele, enquanto outros espalhavam os ramos que haviam apanhado nos campos. Ele ia no centro do cortejo, com os povos na frente e atrás, e todos gritavam: Hosana! Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, bendita seja o reino do nosso pai Davi. Hosana a Deus nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, foi para o templo onde observou tudo, e mais tarde dirigiu-se a Betânia com 12 discípulos. No dia seguinte de manhã, quando saíam a Betânia, Jesus sentiu fome. A pouca distância do caminho, notou uma figueira cheia de folhas, e por isso foi ver se podia encontrar figos nela. Mas ele não encontrou nada. Só haviam folhas, porque ainda era muito cedo para tempo dos frutos. Então Jesus disse à árvore: Você nunca mais dará fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso, e quando chegaram de volta a Jerusalém, Jesus foi para o templo e começou a expulsar os negociantes e seus fregueses, derrubando as mesas dos cambistas e as barracas dos vendedores de pombas, impedindo que alguém carregasse mercadorias pelo templo. E diziam-lhes: Está escrito: Minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês transformaram no esconderijo de ladrões. Quando os sacerdotes principais e os mestres da lei souberam o que tinha feito, começaram a planejar o melhor meio de matá-lo. Porém, eles tinham medo, porque o povo estava maravilhado com o ensino de Jesus. À tarde saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando os discípulos passavam pela figueira que Jesus havia amaldiçoado, viram que ela estava seca desde as raízes. Então Pedro lembrou do que os discípulos haviam dito à árvore no dia anterior e exclamou: Olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Em resposta, Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. Verdadeiramente eu afirmo a vocês que se alguém disser a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que acontecerá, o que disser assim será feito. Ouçam-me. Tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, receberão. Mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles que foram ofendidos, para que seu Pai que está nos céus também perdoe os seus pecados. Mas se não perdoarem os outros, o seu Pai que está nos céus também não perdoará os seus pecados. Eles voltarão novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava andando pelo templo, os sacerdotes principais, os mestres da lei e os outros líderes religiosos judaicos vieram a ele perguntando: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para isso? Jesus respondeu: Eu lhes direi, se vocês responderem a uma pergunta, respondam-me. E eu lhes direi com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam-me. Eles conversaram entre si. Se respondemos que foi dos céus, logo ele perguntara: Muito bem, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos que foi dos homens, logo o povo fará um tumulto, porque todos acreditavam que João era profeta. Por isso eles disseram: Não podemos responder, não sabemos. A isso Jesus respondeu: Então eu tão pouco responderei com que autoridade eu estou fazendo estas coisas. Rapaziada, Jesus era mesmo, fazia muito milagre mesmo, tinha autoridade mesmo. Se tu chegou até aqui, deixa um comentário aí pra eu ficar sabendo, tá ligado? Gosto muito de ver os comentários de vocês. Fico muito feliz, rapaziada. E é isso, então, se tu chegou até aqui, pode comentar assim: Hosana, Hosana. E é isso, tamo junto, rapaziada. Esse foi o 6º dia aqui do nosso plano Primeiros Passos com Jesus. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta, envia pra geral, e tamo junto. Que Deus te abençoe, tu, tua família. Perdoe os meus pecados, perdoe os teus. Tamo junto, perdão e gratidão, família. Vem!